você tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca andará 1 quilômetro. Você só terá muitos recursos se um dia você começar a comprar com pequenos recursos. O que um cidadão com poucos recursos, ele deve e pode fazer para ingressar no mercado de ações? Eu vou dizer uma coisa com todas as letras para todos vocês. Eu comecei no mercado também com poucos valores, tá certo? O que eu fiz foi assumir uma disciplina, sabendo que eu teria que ter uma paciência boa, né, para mim poder acumular um determinado patrimônio. Foi o que eu fiz. Então, eu também não tinha um recurso muito grande. Eu comecei a comprar ações de uma forma tal que a carteira foi se intensificando e ao longo de 30 anos eu consegui então formatar um patrimônio mais generoso. Agora, acontece que eu também comecei com poucos recursos, com a sensação e a perspectiva, né, de comprar 1.000 ações por mês. 1.000 ações por mês naquela ocasião, a gente gastava R$500, certo? E ainda hoje você pode ter ações que custam barato, só que talvez você não tenha condições de comprar mais 1.000 ações por R$500. Mas você compra menos, compra 100 ações por R$500. Existem papéis aí que custam R$5, R$6. O importante, na minha concepção e na experiência que eu acumulei, é o seguinte, é que você tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca andará 1 quilômetro. Então, em ações é assim, você tem que começar a comprar e não parar mais, até um dia você formar um patrimônio que ele vai ser responsável por te gerar uma carteira de renda mensal que te dê uma tranquilidade para você viver dignamente. Essa é a recomendação que eu faço. Portanto, não tema começar ou iniciar a comprar ações de uma forma modesta, porque as ações elas geram um efeito multiplicador que um dia surpreenderá você. Com certeza ele surpreenderá você, como surpreendeu a mim também, né? Então eu diria o seguinte, comece a comprar uma quantidade de ações, porque dividendo você ganha em função de quantidade possuída e não de valor aplicado. Então, o importante é você ter a maior quantidade possível de ações, mesmo que você tenha uma pequena quantia de valores. Agora, precisa que essa pequena quantia de valores seja sistematizada de forma tal que, se você pegar essa pequena quantia de valores e for aplicada, e com os resultados provenientes das aquisições que você já fez, então você aí terá provavelmente um aporte de caixa muito maior do que aquele que você tem que tirar do bolso. As ações podem te proporcionar ao longo do tempo um resultado muito bom que você vai agregando a novos investimentos e assim sucessivamente, tá ok? Então, não se atemorizem nem tema por começar a comprar ações com poucos recursos. Você só terá muitos recursos se um dia você começar a comprar com pequenos recursos. Primeiramente, obrigado pela pergunta. Esse positivismo revelado pelo pessoal do Credit Suisse, ele é um positivismo lastreado, evidentemente, em um tipo de previsão. Entretanto, eu não estou tão otimista com relação a um desenvolvimento sustentado. Eu acho que nós vamos ter períodos de desenvolvimento e nós vamos ter períodos de desaquecimento da economia. Lamentavelmente, a economia no Brasil, ela sofreu um tranco muito poderoso, muito forte. A pandemia, ela mostrou uma crise que nós nunca havíamos tido a experiência, né? Eu já tive a oportunidade de comentar as demais crises, crise econômica, crise financeira, crise social, crise política, crise de crédito, todas essas crises, elas têm um antídoto, elas têm um mecanismo que as corrige. A crise pandêmica, nós não tínhamos uma vacina, houve a necessidade de se pesquisar e isso gerou um debate e uma demora muito grande até que todos dessem início a uma vacinação. Só que essa crise pandêmica, ela afetou a pessoa e, como consequência, ela não afetou só o patrimônio, ela afetou o patrimônio porque a pessoa perdeu o patrimônio, é isso?
mas ela afetou a pessoa. Então, esta crise, ela teve um poder destrutivo muito mais poderoso do que as demais crises. Então, eu acho que ainda a nossa economia carece de mecanismos que possam conduzi-la a uma situação bem melhor do que essa que está aí. Nós estamos agora debatendo a questão do tributo, e quando se debate a questão do tributo é porque algo não está bom, é porque o tributo ou deve estar maior do que se espera, ou ele não encanta os investidores a virem a investir no país. É preciso que nós tenhamos o quê? Que nós tenhamos uma estrutura tributária que ofereça oportunidade para que os investidores venham aplicar no Brasil e que, com isso, gere emprego, impostos, geração de riqueza e tudo mais. Eu não acredito que a nossa economia vá ter um desempenho extremamente poderoso daqui para frente e que ela subirá de uma forma ininterrupta. Eu acho que nós vamos ter assim períodos de melhoria e depois alguns períodos de não melhoria ou de piora, tá entendendo? Porque infelizmente a visão que se tem é que houve o desmonte de muitas atividades econômicas e a gente percebe ainda hoje que muitas indústrias, muitas empresas deixaram de produzir aquilo que desejavam. Pega a indústria automobilística, por exemplo, que é uma das maiores do país, hoje tem dificuldade de entregar veículos. Por quê? Porque a sua linha de montagem já não recebe todos os componentes que necessita no tempo real para que a produção se mantenha de uma forma homogênea e sistemática. A gente percebe momentos de interrupção, exatamente por quê? Porque faltam componentes. E esses componentes é porque as demais empresas não produziram. Então nós temos aí que olhar para frente com algum critério muito mais cauteloso do que simplesmente projetar situações super animadoras. Eu gostaria que fosse animador, não há dúvida nenhuma, mas eu estou procurando ser um pouco mais realista, tá certo? Do que exageradamente otimista. Bom, Fernando, primeiramente, obrigado pela pergunta. Bom, Fernando, é o seguinte, participar de um conselho, ele é uma forma que você tem de gerenciar a sua posição de ações. Nem sempre você sozinho, você tem condições de arregimentar número de ações para poder participar de um conselho. Então aí você faz o quê? Você se compõe com outros acionistas que têm ações da mesma natureza que você e somando a quantidade de ações, então você pode pleitear a participação no conselho. A participação no conselho, ela é muito interessante no sentido de você conhecer todos os meandros da empresa, acompanhar o desenvolvimento da empresa, a operação, enfim, tudo o que acontece com a empresa, não é isso? Agora, para você ser um membro do conselho, primeiro teria que ser o seguinte, ou você pode ser indicado pelo controlador, porque aí o controlador, o que eu diria? Eu diria que o controlador, ele normalmente indica aquelas pessoas que ele tem interesse, que ele tem oportunidade de saber que elas vão contribuir, tá entendendo? Agora, se você puder participar de um conselho através da quantidade de ações, aí você vai ter que disputar, porque todos os conselhos, eles têm os indicados pelo controlador e aqueles que são indicados pelos acionistas menores, né? Então, o importante é que, se você não tiver uma quantidade de ações suficiente para eleger um membro do conselho, procure outros acionistas que tenham ações como você, para que vocês possam se juntar e formar uma posição que garanta a participação e a eleição em um conselho. Isso sempre será possível se você conseguir arregimentar uma quantidade de ações superior àquele outro pretendente. Então, vamos supor, se você tem 1.000 ações e o outro tem 1.500, ele que vai se eleger. Então, o importante é você ter um gabarito de ações, uma quantidade de ações que possa derrotar os eventuais adversários que também tenham ações. É isso aí. Obrigado pela pergunta, espero ter esclarecido, ok?